Irmãos, vamos abrir a palavra em Efésios capítulo 6. Vamos ler a partir do verso 10. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Irmãos, esse texto de Efésios, ele, no capítulo 5, ele ordena muitas coisas para a igreja, né? No capítulo 5, por exemplo, ele fala assim que nós não devemos nos embriagar com vinho, no qual há dissolução, mas devemos nos encher do Espírito, né? E aí ele chega no verso 21 do capítulo 5 e diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aí ele começa a ordenar, né, as funções que nós devemos ter. Ele começa a ordenar, vai ordenando, até chegar aqui no capítulo 6, no verso 10, ele tira a esfera natural e passa para a esfera espiritual, né? E ele fala assim: quanto ao mais, como que vocês vão viver nesse mundo? Porque até agora eu mostrei para vocês como vocês devem viver na casa de vocês, como vocês devem tratar uns aos outros, mas quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Se faltou alguma coisa aqui no capítulo 6, no capítulo 5, então ele dá uma ênfase aqui no capítulo 6, verso 10, para que nós possamos estar fortalecidos no Senhor e na força do poder dele. Nós só vamos vencer, só vamos andar na força do Senhor, né? Lembre-se que lá em João 15 ele fala: sem mim vocês não poderão fazer nada, né? Sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Então o Senhor tira da esfera natural e passa para a esfera espiritual, né? E nós vimos no domingo passado um texto que chamou muita atenção nossa, lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Sede sóbrio e vigilante, né? O diabo, vosso adversário, anda ao nosso derredor, né, procurando alguma brecha para nos atacar. Ele não pode nos chegar a nós, mas ele anda ao nosso derredor, procurando brechas para nos atacar. Atacar aonde? Na nossa mente. E esse texto que nós lemos, ele tira de uma esfera e passa para outra, porque o verso 12 fala assim: porque a nossa luta não é contra
sangue e carne, e sim contra principado e potestade, contra os dominadores desse mundo tenebroso, né? Veja só, quantas vezes nós nos encontramos lutando uns com os outros, esposa com esposo, esposo com esposa, e nós muitas vezes tomamos alguma posição que nós temos que voltar atrás, porque nós tomamos uma posição contra a pessoa e não contra aquilo que está por trás da pessoa, né? Então nós temos que compreender que a nossa luta, o Senhor nos conquistou, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, nos colocou num campo de batalha. Enquanto nós estivermos nesse mundo, é um campo de batalha. Irmão, não há lugar pior para um soldado ficar do que uma guerra. Quando ele é mandado para um campo de batalha, ele precisa ficar vigilante 24 horas por dia. E ele precisa depender dos outros colegas para que todos eles fiquem atentos, né? Quando eles descansam, quando tem uns descansando, tem outros vigiando, né? Então o Senhor nos tirou, nos colocou na sua luz e nos colocou num campo de batalha, para que, e aí ele dá um alerta, ó, vocês sejam fortalecidos na força do meu poder, porque se vocês dependerem de vocês vão fracassar, né? E aí ele no verso 11 fala assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha o nosso adversário. Olha como nós muitas vezes lutamos com uns contra os outros, mas por trás disso há um inimigo, o diabo, que usa situações para nos atingir. Por isso que nós devemos ficar firmes, nos revestir da armadura de Deus que Ele nos dá aqui. O Senhor nos colocou num campo de batalha, mas Ele não nos abandonou nesse campo de batalha. Ele nos deu todo o suporte. Ele nos dá todo o suporte, né? Então o verso 12 fala assim: porque a nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Qual é esse dia mau? É os dias que nós estamos vivendo. Não há, como eu falei, não há um ambiente mais ruim para um soldado ficar do que uma guerra. E não há um ambiente pior para o cristão ficar hoje do que nesse mundo. Esse mundo, porque esse mundo jaz no maligno. Nós temos um objetivo, e o Senhor nos deixa aqui nesse mundo ainda, com um objetivo: sermos luz para esse mundo, sermos luz, para tirarmos vidas que estão nesse mundo ainda, né? E de contrapartida, Ele vai formando Cristo, o caráter de Cristo em nós, e nós vamos ser úteis para tirar vidas que estão ainda nesse mundo. Não desmarquem aí, mas vejam Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Aqui Paulo está diante do rei Agripa e ele está dando testemunho daquele dia que ele foi encontrado pelo Senhor quando estava chegando na cidade de Damasco, né? No capítulo, a partir do verso 16, ele fala assim: o Senhor Jesus falando a ele: mas levanta-te
e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha tanto das coisas em que me vistes, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Então, vamos entender aqui, o Senhor, então, encontrando ali Paulo, se revelou a ele, mostrando que ele seria o ministro do Senhor e que ele iria ainda mostrar muitas coisas para ele. E assim acontece conosco. O Senhor já tem revelado a nós, mas à medida que nós andamos com o Senhor, Ele vai se revelando mais e mais a cada um de nós. Agora, por que Ele está se revelando a nós? Por que Ele está revelando-se? Veja o verso 17. Livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converterdes das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Olha, por que o Senhor constituiu Paulo ministro dele, né? Para que ele pudesse ser enviado para abrir os olhos daqueles que estavam presos, converter das trevas para a luz e tirar da potestade de Satanás, né? Isso não foi só para Paulo, isso está sendo para nós. Esse é o nosso objetivo aqui. O Senhor tem nos dado a luz, o Senhor tem se revelado a nós, né? Para quê? Para que nós possamos ser luz nesse mundo. Luz em Ariquemes, luz nos nossos vizinhos. Quantas pessoas estão indo para o inferno sem conhecer o Senhor, né? E nós que temos a luz do Senhor precisamos, né? Mas para isso nós precisamos, será que aqui Paulo, ele deu o testemunho dele, será que nós poderíamos também dar o nosso testemunho? Veja o testemunho de Paulo aqui no verso 19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Paulo não foi desobediente. Ele poderia ter sido desobediente, né? Agora, o que nós precisamos entender é que nós fomos colocados num campo de batalha e o Senhor nos deu todo o suprimento para nós sermos luz, sermos testemunha. Agora, um dia Ele vai requerer de nós, né? Você foi desobediente, né? Ou não? Você não foi desobediente à visão, porque nós podemos ser desobedientes à visão que o Senhor tem dado a cada um de nós, né? Por isso que nós precisamos compreender que nós precisamos depender totalmente do Senhor, porque nós temos um adversário que vai fazer, que ele não pode mais, no domingo passado nós insistimos muito nisso, o inimigo ele não pode nos tocar, tirar Cristo de dentro de nós mais, ele não pode, mas ele vai lançar suas setas aonde? Na nossa mente, para nos tirar da cobertura, debaixo da cobertura de Cristo. E a hora que ele nos tirar dessa cobertura, né? Porque Cristo, Deus está aqui, Cristo está aqui e nós estamos aqui, né? E o inimigo, quando ele nos tira aqui, o Senhor disse assim: arrepende-te e volta. Se nós estivermos aqui, aí estamos, Senhor, venha em encontro, o Senhor não vai fazer isso. Ele, arrepende-te e volta, né? Nós que temos que dar esse passo de arrependimento. E o Senhor sempre vai estar ali com o coração disponível para nós, né? Então, esse é o objetivo que o Senhor, então, à medida que Ele leva nós, à medida que Ele trabalha em nós, na questão do testemunho,
ele ao mesmo tempo ele está formando o caráter de Cristo em nós, né? À medida que nós não somos desobedientes àquilo que ele tem mostrado para nós, Cristo mais e mais vai sendo formado em nós. As duas coisas vão acontecendo ao mesmo tempo. O Senhor não vai formar o caráter de Cristo em nós para que então nós possamos dar testemunho. Não, vai ser diante do testemunho que o caráter de Cristo vai sendo formado, né? Nós vamos enfrentando as dificuldades e nós vamos vencendo elas porque nós estamos revestidos da armadura de Cristo, né? Então, voltemos lá para o texto de Efésios. Nessa caminhada então que nós devemos caminhar no poder de Cristo, para que nós não possamos mais sermos atingidos pelas ciladas do diabo. Nessa caminhada, o Senhor começa a nos dar uma armadura para nós podermos estar firmes, para que nós possamos resistir esse dia mau. Irmãos, nenhum de nós, somente Cristo venceu o diabo. Nenhum de nós temos condições de encarar as setas malignas do diabo. Nós só podemos resistir elas no poder de Deus, no poder de Cristo, só, né? Se nós queremos ser super-homens, nós vamos cair todo o tempo. Agora veja só o verso 14. Como é que o Senhor começa a nos preparar para essa batalha? Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Amém? Aqui está o segredo, né? Andar na verdade. Nada pode contra a verdade. Nada. Né? E se nós andarmos na verdade, nós estamos andando em Cristo, né? Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, essa verdade nós precisamos, custe o que custar, né? Nós precisamos andar na verdade, né? E na justiça. Nós estamos aqui em Efésios mesmo. Veja, volta um pouquinho aí no capítulo 4 de Efésios. Veja o verso 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade, né? Justiça e verdade. A justiça é porque Cristo cumpriu a justiça de Deus em nosso lugar, né? Porque a Bíblia diz: a alma do Pai com a alma do Filho, essa é minha, mas a alma que pecar, essa morrerá, né? Essa morrerá. Então a justiça de Deus, para ser cumprida, nós precisaríamos morrer, né? Nós estaríamos condenados à morte. Então Deus fez o quê? Enviou o seu Filho, que cumpriu toda a justiça, levando-nos no seu corpo a morrer. Então a justiça de Deus foi completada no seu Filho Jesus Cristo. Por isso que Ele é o poder para nós andarmos firmes, não é? Então, primeiro ponto aqui: cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, não é? Então, andar na verdade e na justiça, porque quando o inimigo se aproximar de nós, o que ele vai ver? Ele vai ver Cristo sendo formado em nós, a nossa mente sendo movida pelo Espírito, para que tudo aquilo que o inimigo lance sobre nós, nós possamos apagar
os dardos com o escudo da fé, né? Que é o verso 16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar os dardos inflamados do maligno. É pela fé que nós vamos vencer, né? Vai um pouquinho mais além o verso 15. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. O Evangelho, irmãos, foi dado para nós, foi uma incumbência dado pelo Senhor para nós, cristãos. Anjos queriam pregar o Evangelho, Deus não permitiu, porque anjo não sabe nada de misericórdia, de graça, né? Nós é que recebemos graça, nós que recebemos misericórdia, nós que sabemos o que é pecado, né? Então nós podemos dar esse testemunho. Se o nosso Senhor Jesus não fosse homem, Ele de forma alguma poderia nos salvar, porque Ele não saberia o que é pecado, Ele não saberia nada, então Ele teve que aprender num corpo humano o que é padecer, o que é sofrer as reveses do nosso inimigo. Então o Senhor venceu, então Ele está apto. Calçai os pés com a preparação do Evangelho. Pés fala de que? Andar diante do Senhor. O Senhor disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, né? A todas as criaturas que o Senhor nos der para pregar. Então, irmãos, veja só, mas nós só podemos fazer isso se nós andarmos na verdade e na justiça, né? E aí o nosso inimigo, então no verso 16, vai começar a lançar os seus dardos para que nós não preguemos o Evangelho, para que nós testemunhemos de forma inadequada, né? Mas nós temos aí o escudo da fé, com a qual nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quem nos dá fé? O Senhor nos dá fé, porque nós não temos fé, né? Romanos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Quanto mais nós temos comunhão com o Senhor, mais fé nós vamos tendo, né? Mais intimidade com a palavra, mais fé nós temos tendo. E aí, mas o inimigo ainda continua trabalhando em nossas mentes, e aí o Senhor nos dá uma arma preciosa, uma arma de defesa preciosa, o verso 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então aqui tem uma arma de defesa e uma de ataque, né? O capacete serve para quê? Para proteger a cabeça, a nossa mente, né? Capacete da salvação. Quando o inimigo lançar as suas setas para nós, que nós recebermos, nós temos certeza da nossa salvação. Por isso nós temos que estar com clareza da nossa salvação. Por isso que o Evangelho precisa ser muito claro para cada um de nós, para o inimigo não lançar dúvida sobre a nossa mente, porque ele vai querer fazer isso, né? Mas nós tendo certeza da nossa salvação, tendo a certeza que Cristo nos atraiu naquela cruz, levou a cada um de nós a morte, né? E nos ressuscitou juntamente com Cristo, né? Então essa precisa ser a nossa certeza, para que um dia nós estaremos com o Senhor, né? Ora vem, Senhor Jesus. A gente canta, mas será que isso precisa ser uma realidade para nós? Será que nós estamos anelando a volta do Senhor? Será que a nossa salvação está tão clara nas nossas mentes, nos nossos corações, que nada vai atingir a nossa vida, porque nós não somos mais desse mundo, nós não pertencemos mais a essa terra, a nossa pátria celestial? Será que nós temos firmeza nisso? Porque o inimigo ele vai nos atacar. Se ele abalar a salvação, se ele lançar uma seta na nossa mente e abalar a nossa salvação, né?
ele abalou tudo. Ele desestrutura todo o nosso coração. Ele vai começar a levar nós, nos tirar daquela posição que nós estamos em Cristo. Né? Por isso nós temos que ter firme. E aí como é que nós vamos atacar o nosso inimigo? Com a palavra. Jesus venceu Satanás com a palavra. Ele não saiu da palavra. Né? Então ele permaneceu ali porque a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? Então essas são as posições que o Senhor quer. Agora, tudo isso nós vamos vencer como? Né? Vamos correr, vamos para um lado, vamos para o outro? Não, irmão, nós vamos vencer tudo isso com a oração. Essa é a posição do cristão. Nós vencemos o inimigo de joelho. Essa é a vitória da igreja. Muitas vezes o inimigo quer que nós corramos atrás dele, quer que nós queiramos expulsar ele, correndo atrás dele, mas a palavra de Deus diz: com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. É aí que é a nossa vitória. O diabo ele não se preocupa com uma igreja que fala da palavra. Ele não se preocupa com uma igreja que lê a palavra. Ele se preocupa com uma igreja de joelho. Uma igreja de joelho, o inimigo treme, porque é ali que nós vencemos. Uma igreja prostrada aos pés do Senhor, sabendo que toda a força provém do Senhor, pode ter certeza, o inimigo ele não vai permanecer. Né? Então essa é a nossa vitória, irmãos. Né? Então o inimigo ele vai fazer de tudo para abalar a nossa mente. Né? Agora nós precisamos, eu quero ver com os irmãos 4 pontos que o inimigo vai atacar cada um de nós. Irmãos, ele vai atacar primeiramente a nossa mente. É como está aqui no verso 16. Porque ele vai lançar as suas setas na nossa mente. E com a fé nós podemos, com o dardo da fé nós podemos, com o escudo da fé nós podemos apagar esses dardos. E para ver esses 4 pontos, eu gostaria que nós fôssemos em Êxodo. Êxodo capítulo 5. Êxodo capítulo 5. Aqui nós vamos ver, irmãos, quando Deus desceu para tirar o povo do Egito. E nós precisamos compreender que o Egito fala do mundo. O Egito tem esse simbolismo do mundo. O faraó, Satanás. Então nós temos que ter isso muito claro, e a palavra, e que essas figuras, elas prefiguram o Egito, o mundo, Faraó, Satanás. E assim como o Faraó lutou para que o povo não saísse do Egito, o diabo, nosso adversário, ele vai fazer de tudo para nós ficar misturado com esse mundo. Misturado. Para que nós não sejamos um povo que fomos separados, como diz a palavra. E aqui nós temos o primeiro ataque do nosso inimigo, que é no capítulo 5, veja a partir do verso 6. Naquele mesmo dia, pois,
deu ordem a Faraó, ao superintendente do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não tornareis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes. Eles mesmos que vão, ajuntem para si a palha, e exigirei deles a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada diminuirei delas. Então, ociosos, e por isso clamaram: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Amém? Aqui está, irmão, o primeiro ataque que Satanás vai trazer nas nossas mentes: o serviço, né? Assim como o Faraó, agrave-se o serviço. Por que Satanás sabe que se ele nos cobrir de serviço, nos dá compromisso para que nós possamos, que nós trabalhemos em excesso, para nós não termos comunhão com a palavra, né? O Thomas falou muito claramente, irmãos, quando o nosso serviço é do Senhor ou não é do Senhor, a gente fica muito em dúvidas, né? Esse serviço é ou não é do Senhor? Esse cargo que estão me oferecendo para mim ganhar 2 vezes mais do que eu ganho lá na minha empresa, é do Senhor ou não é? A gente olha assim: mas eu vou ganhar o dobro, é uma bênção do Senhor. Será que é? Então, tem 3 pontos que nós precisamos considerar, se é do Senhor. Comunhão com o Senhor. O serviço não pode tirar a comunhão com o Senhor. A comunhão com a palavra, comunhão com oração diante do Senhor, comunhão com a palavra do Senhor, o tempo que você precisa ter com o Senhor todos os dias, e a comunhão com a igreja. São 3 pontos. Se ferir um desses 3 pontos, eu posso ficar descansado que essa promoção minha não é do Senhor, é do inimigo, é do diabo que está trazendo. Para quê? Para que eu me envolva no serviço e perca o Senhor de vista, né? E começa devagarzinho, daqui a pouco é uma promoção e eu vou começando a diminuir as minhas orações, o meu estudo da palavra. Daqui a pouco vem uma outra promoção que vai me atarefar um pouquinho mais, e aí eu estou enlaçado. As setas na nossa mente. Então nós precisamos ter muita clareza disso. Agrave-se o serviço sobre estes homens. Então Faraó, quando Moisés foi lá falar com Faraó, dizendo: é necessário que nós vamos caminho de 3 dias por deserto para nós sacrificarmos ao Senhor nosso Deus, né? Aí ele diz: mas peraí, esse povo está muito folgado, vamos agravar o serviço sobre eles, para que eles não tenham tempo de ficar pensando. E é tudo que o mundo faz hoje. A correria está tão grande que nós não temos mais tempo para criar filhos, para cuidar de filhos. A correria está tão grande que os casais, em cidade grande, você vê nas reportagens, casais, marido, mulher, se vê 1 hora por dia, porque um trabalha de noite, outro trabalha de dia. Eles, quando um está vindo do serviço, o outro está indo. Aí se atrasar nos ônibus lá, não dá tempo de se ver. Entende? Então, veja a correria que está. E o mundo está trazendo essas... Não é, e quem é o príncipe desse mundo? O diabo, Satanás. Ele está fazendo de tudo para que as pessoas fiquem envolvidas, para que não haja tempo de pensar. Agrave-se o serviço sobre esses homens. E é tudo que o inimigo vai querer fazer conosco na igreja, porque se ele nos tirar o foco do reunir, da comunhão com a palavra e da oração, ele vai nos ganhar em outras áreas, ele vai começar a nos ganhar em outras áreas. Então nós precisamos ficar alerta, né? Alerta quanto a essa armadilha do nosso inimigo. Amém? Então, o primeiro ponto, o serviço
né? Segundo ponto, que o diabo vai querer trabalhar em nós, no capítulo 8, Êxodo 8, a partir do verso 25. Aqui se os irmãos, gostaria que os irmãos lessem em casa todo esse, desde do capítulo 3 de Êxodo, vai até o capítulo 12, né? Até o Senhor estabelecer a Páscoa deles, as 10 pragas. Então nós vamos poder estudar e ver tudo aquilo que o Senhor trabalhou, tudo aquilo que o Senhor ordenou ali, e tudo aquilo que Faraó tentou segurar o povo, né? Então no capítulo 8, a partir do verso 25, fala assim: chamou o Faraó a Moisés e Arão e disse: ide, oferecei sacrifício ao vosso Deus nesta terra, né? Respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e oferecermos sacrifício ao Senhor nosso Deus, como Ele nos diz. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que ofereça sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que saindo não vades muito longe, orai também por mim, né? Então veja só, primeiro ponto, ofereça o sacrifício nessa terra, né? E isso aqui está muito ligado à cristandade no modo geral hoje. Você não sabe mais o que é igreja e o que é mundo, né? Porque o mundo já está dentro da igreja. Há uma mistura muito grande. O povo de Deus é um povo separado. O povo de Deus não pode trazer nada do mundo para dentro da igreja, porque a igreja, ela é o Senhor quem edifica ela. Não tem nada a ver com o mundo. O mundo nós temos que tirar as vidas que estão lá do mundo, tirar as vidas e trazer para a luz, mas não importar métodos do mundo para dentro da igreja para ganhar jovens, para ganhar pessoas. Então, e a palavra chama a atenção, né? O Faraó aqui diz: vocês podem oferecer sacrifício, mas ofereçam nessa terra mesmo. Vocês podem oferecer aqui, continuem trabalhando e ofereçam sacrifício ao Senhor, né? E aí Moisés: não é assim, porque se nós oferecer sacrifício aqui, vai ser sacrifício abominável ao Senhor. Ele não vai aceitar. Temos que ir caminho de 3 dias no deserto, né? Então ele dá mais uma ênfase no verso 28. Então diz Faraó: deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que saindo não vades muito longe, e orai por mim. Então vão até uma altura, mas aí vocês voltem, vocês permaneçam aqui no mundo, né? É como que se nós, vocês podem, é como que se o diabo falasse assim para nós, né? Você não tem tempo para orar, você não tem tempo para ler a palavra, porque você trabalha muito, você está cuidando da sua família, você é um ótimo pai de família, você está trazendo sustento para a sua família, mas para você sustentar a tua família, você não tem tempo para Deus. Mas faz o seguinte: vá na igreja aos domingos, pode ir, vai lá que a tua consciência vai ficar tranquila, daí você volta de novo, passa a semana toda no mundo aqui trabalhando e se esforçando e tal, no outro domingo você não vai muito longe, você vai na igreja, mas volta. É a mesma coisa que o diabo está tentando fazer com a igreja nesses dias, e em muitos lugares ele está conseguindo, com que nós sejamos membros que não oram, membros que não estudam, né? E nós
não temos compromisso com as reuniões da igreja, né? Então tudo isso nós precisamos colocar diante do Senhor, porque o inimigo tem cegado nós, ele tem conseguido lançar suas setas na nossa mente e tem conseguido tirar a comunhão da igreja com o Senhor, com a palavra e com os irmãos. Nós precisamos entender que nós somos um corpo. Nós aqui em Ariquemes formamos um corpo, uma partícula do corpo universal, onde o Senhor quer se expressar através de nós para Ariquemes, né? E Ele não tem conseguido, por quê? Porque nós estamos misturados com o mundo. Nós estamos buscando mais as coisas do mundo. Os irmãos já perceberam que nós precisamos fazer, sabe o quê? Pedir para o Senhor ordenar até as nossas amizades. O Senhor precisa ordenar as nossas amizades. Sabe por quê? Porque nós temos muitos amigos do mundo. Muitos amigos que não querem o Senhor. E a gente até tentou falar do Senhor para eles. Mas temos muitos. E sabe o que está acontecendo? A gente tem muita comunhão com esses. A gente tem mais comunhão com esses amigos do mundo do que os da própria igreja. E sabe o que está acontecendo? Não, eu vou ficar amigo dele para eu puxar ele para a igreja. Mas sabe o que está acontecendo? Ele está te puxando. Se você perceber bem, você está acompanhando mais ele, e ele nunca veio no culto. Ele nunca ouviu você falar do Senhor. Se você falou, entrou no ouvido e saiu no outro. Então ele está conseguindo te levar para o mundo, né? É como o Senhor fala, o jugo desigual. E a gente acha que é só no casamento, não é? Nas amizades também. Você nunca vai conseguir trazer um amigo. O amigo vai te levar, tá? Então precisamos estar atento quanto a isso. Mas não podemos demorar, porque eu quero terminar no capítulo 10. Mais capítulo 10, verso 8. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhe disse: ide servir ao Senhor vosso Deus, porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gado. Havemos de ir, porque temos que celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhe Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu deixe ir. E as crianças, vede, pois, tendes conosco má intenção. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedis. E os expulsaram da presença de Faraó. Mais uma armadilha do inimigo, né? Tentando tirar a nossa família, as nossas crianças, né? Vão só os homens, vão lá, sirva o Senhor, porque se vocês deixarem as mulheres aqui, vocês voltam. Se vocês deixarem as crianças, vocês voltam, né? Então é algo que nós precisamos, porque a Bíblia diz assim: se um na casa crê, todos crerão. Por que todos crerão, né? A gente diz assim, mas e se a pessoa não quiser o Senhor? Porque nós temos o livre-arbítrio. Irmãos, aquele que crê, né? A palavra de Deus diz que um coração compungido move o coração de Deus. Aquele que crê na casa, que realmente ama o Senhor, ele se coloca aos pés do Senhor, clama pelos seus, dia e noite pelos seus, até que o Senhor atenda. E o Senhor,
E o Senhor diz assim: agindo eu, quem impedirá? Se o Senhor agir na nossa esposa, se o Senhor agir nos nossos filhos, irmãos, nada vai. Agora nós precisamos ter uma consciência que nós oramos hoje e queremos eles no próximo domingo aqui, né? É no tempo do Senhor. Nós precisamos orar e descansar, que o Senhor vai trabalhar, né? Então, as nossas famílias precisam estar junto, né? E o Senhor então vai determinar isso. Mais um. Então o inimigo ele vai querer tirar isso de nós também. Agora aqui no capítulo 10 ainda, no verso 24, diz assim: então o faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide servir ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos, o vosso gado, as vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: também tu nos tens de dar-nos em nossas mãos sacrifício e holocausto que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que chegamos lá. Nenhuma unha deve ficar no Egito. Irmãos, os nossos bens, aqui está falando dos nossos bens, aquilo que o Senhor tem nos dado, pela sua graça, pela sua bondade, porque nada do que nós temos é nosso, tudo é do Senhor, né? Quando nós partirmos daqui, tudo vai ficar, nós não vamos levar nada, né? Então, nós precisamos compreender que nada daquilo que nós temos deve pertencer a esse mundo, porque é tudo do Senhor. Então deve ser usado para a glória do Senhor. Nada pode ficar. E o inimigo vai querer trabalhar essas verdades, essas realidades em nós também. Não, negocie como o mundo negocia, deva como o mundo deve, faça compromisso como o mundo faz e não cumpre. Você pode, porque esse mundo, você pode usufruir dele. Não, tudo aquilo que nós temos é do Senhor, nada pertence a esse mundo, né? Então que o Senhor nos socorra, irmãos, e nos ajude, sabe, porque é tempo de nós clamarmos ao Senhor pela sua graça e pela sua misericórdia, né? Porque os dias estão chegando ao final, né? Está amanhecendo o dia, né? Vai alta a noite, está chegando o dia, a volta do Senhor está iminente, né? Que nós sejamos sóbrios e vigilantes, porque o diabo ele não está brincando, ele está querendo nos criar armadilha para nos prender, para não sermos testemunha, para nós não frutificarmos para Deus adequadamente, para que naquele grande dia que nós chegarmos diante do Senhor, com o que nós vamos chegar? O Senhor disse: eu te dei todo o suprimento, né? Aí nós não vamos poder chegar: mas o diabo ele me lançou mais seta lá, ele me atraiu, ele me enganou. Não vamos ter desculpa, né? Então a palavra é muito clara para nós, né? Sede sóbrio e vigilante. O diabo ele não brinca, ele está ao nosso redor, ele está tramando o tempo todo para nós não darmos frutos adequados para Deus, né? E lembre-se, a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra o principado, as armadilhas que o inimigo está tramando. E ele vai usar essas armadilhas contra quem? Contra uma pessoa lá do outro lado da cidade que nós nem conhecemos? Não, é os da nossa própria casa, né? É o nosso cônjuge, é os nossos filhos, a quem mais nós amamos,
Ele usa, né? E nós precisamos entregar, estar firme contra o Senhor e dizer: Senhor, o inimigo não vai vencer, porque o Senhor já venceu, né? Então que nós sejamos firmes nessa questão. Amém?